dia, igreja. Faz um bom tempinho que eu não venho aqui, né? Acho que o Gustavo nunca me viu aqui na frente, quem mais nunca me viu? Deixa eu ver aqui, adolescente, só o Gustavo mesmo. Bom, pessoal, eu estava pensando aqui trazer para a igreja, a irmã me convidou e não tinha um tema. E como na próxima semana é a semana de escatologia, eu preferi trazer algo que já deixasse a gente já com a nossa mente instigada a pensar sobre os acontecimentos dos últimos dias, né? Sobre como é que vai ser, certo? Então, para instigar o nosso coração, as nossas mentes, para a gente já chegar em casa e ficar estudando sobre isso, eu preferi trazer algo que bem recente, né? Um estudo, né? Até porque quem faz faculdade hoje sabe que a globalização está muito forte, né? Há poucos anos atrás você não poderia se locomover com facilidade para outros países, né? E hoje está muito fácil, a internet, você conversa com alguém em outro canto com muita facilidade. Então eu quis trazer alguns benefícios e alguns malefícios, né? Dessa globalização, desse sistema mundial, dessa New Age, né? Dessa nova geração que está surgindo, certo? Que é um preâmbulo do fim dos últimos dias, é um limiar de um mundo novo. Acredito que a gente está passando agora por mudanças e com certeza Satanás está planejando para o surgimento do fim dos tempos, tá certo? E eu queria iniciar orando, né? E queria que vocês já abrissem as suas Bíblias lá em Marcos, capítulo 13, certo? Versículo 28. Deixa logo aberto aí. Vamos orar. Só dá um tempinho para acharem, né? Acharam? Vamos orar. Marcos, capítulo 13, certo? Versículo 28. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Santo e Eterno Pai, te rendemos graças a Deus por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede de estarmos aqui, podendo, ó Deus, compartilhar e entender um pouco mais, ó Deus, da Tua Palavra. Obrigado pela EBD, que foi, ó Deus, uma missão bastante pertinente, bem atual também, e nos ensina, ó Deus, a entender a atual conjuntura do nosso sistema, para que possamos ser atuantes, ó Deus, quanto à nossa ação, quanto ao nosso agir na sociedade. É tudo isso que eu te oro, vamos afirmar em Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, pessoal, a partir do versículo 28 diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Certo? Assim, também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Aí aqui ele vai dizer um versículo que vai criar alguma contradição, se fala para Israel, se fala para a igreja, se fala para o povo daquela época, mas enfim, a gente não vai ater. A gente vai só ater aqui esse primeiro versículo. A gente tem que observar a figueira e observar as mudanças para ver se está próximo o verão. Nós temos que olhar para a figueira, olhar a situação do mundo hoje. Se a gente for quem faz faculdade, fica um pouco mais fácil de entender, até porque os professores hoje eles tentam trazer coisas bem atuais, né? Para a gente poder se renovar e para a gente poder atuar no mundo, né? Com mais contundência. Eles trazem algo bastante atual para a gente poder ficar sempre antenado, certo? Mas às vezes alguns irmãos não têm esse acesso e não sabem as mudanças que Satanás tem feito na sociedade e tem trazido consequências graves para a nossa sociedade, certo? Vamos em passo a passo, ok? Vamos falar um pouco sobre a globalização, certo? Existem algumas tendências hoje no mundo que viraram modismo, tá certo? Hoje de manhã eu já enxerguei a Dani, que é minha prima, que ela está mais antenada do que eu, porque quem faz pré-vestibular tem que estar sabendo de tudo, né? O que acontece no mundo. Existe uma tendência hoje no mundo que se chama aquecimento global, né? Eu já ouvi falar sobre isso. Tá? O que provoca o aquecimento global? O que é? O efeito estufa. Qual o principal causador do efeito estufa? Vamos lá, Dani. Qual o principal causador do efeito estufa? É o CO2, né? Interessante que quando isso é tipo como verdade, certo? O mundo está aquecendo. E o mundo está aquecendo mesmo. Mas só que as consequências disso, né? É o CO2 que eles mais alegam, que é devido que a industrialização do mundo, né? Está produzindo muito gás carbônico e está deixando a Terra mais quente. Mas se a gente tem isso como verdade, a gente não questiona isso. Quem acha que está mais quente no mundo? Está mais quente? Pelo amor de Deus, principalmente aqui em Fortaleza, né? E dirá lá em Teresina.
Mas assim, por que eles acusam então que é o CO2? E foram feitos estudos, tá certo? Eu não vou aqui passar o vídeo sobre esses estudos, eu vou resumir para vocês, se vocês quiserem saber, procurem se informar. Mas existem estudos que comprovam que o CO2 não é o principal causador do efeito estufa. Ora, o mundo está aquecendo, isso é óbvio, é claro, mas não é o CO2. Por quê? Né? Por que não é o CO2? Aí eles vão falar que existem vários fatores que causam esse aquecimento, inclusive mudanças normais que acontecem no planeta, que houve épocas que era mais quente do que hoje. Então, por que é que eles estão querendo dizer que é industrialização? Qual é a intenção por detrás disso? Né? Satanás, o mestre do engano, ele está atrás de trazer um governo único, uma só moeda e um só povo. Então, está começando a se criar um espírito de unidade entre a humanidade. Ora, nós precisamos nos ajudar. E o que eles acusam o quê? Que é a industrialização, a emissão de gás carbônico. Isso ajuda a contribuir na questão global? Ajuda, mas não é o principal causador. Eu não vou até aqui dizer o que é, o que não causa, eu só sei de uma coisa, que existem cientistas que falam que isso é um grande engano, isso é uma grande mentira, porque eles querem trazer com isso uma série de fatores que nós vamos escrever com o andar do tempo. Também existe um outro movimento, certo? Que está crescendo muito, né, fora o aquecimento global, que é o movimento feminista, né? O movimento feminista tem crescido, a nossa sociedade civil tem alcançado passos enormes com relação aos direitos das mulheres, né? Isso é bom? É ótimo. Mas o que está por trás disso também? Como é que Satanás tem conseguido, junto com isso, colocar a sua influência no mundo? É interessante. Então eu vou falar um pouco como é que surgiu essa luta, essa campanha para o favorecimento da mulher e o que isso vai prejudicar a igreja, tá certo? Tem que ser pertinente a nós. Se não for pertinente a nós, deixa para lá a igreja e resolve, tá certo? Ao decorrer dos anos, existia um cidadão chamado Rockefeller, certo? Se vocês quiserem pesquisar na internet também, fique à vontade. Ele tinha muito dinheiro, começou a investir na questão de petróleo, conseguiu muito dinheiro e ficou bastante rico, muito rico mesmo, bilionário. E ele ajudava as igrejas batistas, certo? Olha só onde surgiu. As igrejas batistas nos Estados Unidos há muito tempo atrás era potência, né? Era uma coisa muito grande, ainda são, certo? Então, naquele tempo atrás, existiam muitas fundações, muitas ONGs. Então, o jeito que ele achava de fazer caridade era financiando a fundação da igreja batista. Só que isso, no decorrer do tempo, foi passando e foi crescendo. E ele chamou pessoas para ajudar ele e acabou criando uma fundação. Fundação Rockefeller, se quiserem anotar isso, Fundação Rockefeller. Existiam também outras fundações, a Fundação MacArthur, certo? Não é MacArthur, não, a Fundação MacArthur. E também incentivava a movimentos, tá certo? De ONGs. E aí o que aconteceu? Conforme foi passando o tempo, as coisas vão começando a se deturpar, né? Não tem aquele ditado que diz assim, no inferno está cheio de boas ações, né? Isso é uma grande verdade. Por quê? Porque começou com a boa ação. Só que foi sendo minado por Satanás. Até o ponto de que essa Fundação Rockefeller acabou se juntando com o governo e patrocinando campanhas no mundo todo, financiando campanhas no mundo todo. Só que aconteceu, eles tinham dinheiro, certo? Eles tinham dinheiro para poder investir, mas só que eles não tinham a técnica, a arte de poder convencer as pessoas que a caridade, que a boa ação era algo que devia ser pertinente à humanidade toda. Algo que aconteceu. Isso aqui é só um pano de fundo, tá certo? Já vou passar um vídeo para vocês verem melhor sobre isso. O que aconteceu? Eles não estavam tendo tanta influência, certo? Eles começaram então a incentivar financeiramente campanhas feministas, certo? De valorização da mulher, campanhas aquela questão do próprio aborto, tá certo? Porque se você for analisar, olha como a mente dele, as pessoas elas estão envolvidas em determinados assuntos, mas elas nem sabem o que tem por detrás disso. Olha, quando diz lá em Efésios 6, 12, quem é que pode abrir em Efésios 6, 12? Diz o que lá, quem sabe decorar? Efésios 6, 12. Diz o que lá decorar? Nossa luta não é? Mas contra o quê? E potestades, né? Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Ou seja, essas pessoas estão envolvidas nessas fundações, nesses movimentos, e nem sabem que por detrás disso há uma influência satânica. E o que foi que aconteceu? Esse movimento, então, ele
se juntou para poder crescer de forma bem abrangente ao marxismo cultural. Eu acho que eu vou ser um pouco meio filosófico agora aqui, certo? O que é esse marxismo cultural? Existe o marxismo antigo, né, da luta de classes, da Revolução Bélica, enfim. Mas o marxismo cultural, conforme passou o tempo, o marxismo perdeu o poder. E o marxismo encontrou uma forma de modificar a sociedade dentro da sociedade através de conceitos, de ideias, né? Então, eles se fundiram. Esse marxismo cultural entrou junto com as fundações que financiavam movimentos e as ideias do marxismo cultural, que são movimentos revolucionários. Só para vocês entenderem um pouco como é que eles atuam, esse marxismo cultural, o princípio deles, de início, é não ter verdade. Isso vem de trás. A verdade, ela morreu quando Emmanuel Kant, no seu livro Crítica da Razão Pura, disse que não tem por que a gente querer conhecer o desconhecido. Se é desconhecido, a gente não precisa saber. E Marx disse que tudo é fruto da nossa mente, né? Tudo é fruto do nosso raciocínio. Então não existe uma verdade absoluta. Se não existe uma verdade absoluta, o que vale é a argumentação lógica que você usa para convencer alguém. Que são as lutas das classes. Você usa uma lógica para convencer e dominar uma determinada sociedade. É isso que eles acreditam. Então o que vale para o marxista é o argumento, né? É você poder questionar o sistema atual. Isso que o marxista quer. Então você nunca vai discutir com o marxista. Porque para você discutir, primeiro tem que ter um pressuposto. Que os dois têm que encontrar a verdade. Se um não quer, logo dois não brigam, né? Então o marxista é isso. Ele não tem a verdade como um padrão. Não existe para ele. Não existe um padrão a ser verdadeiro. E o que aconteceu? Eles aceitaram essa filosofia, certo? Essas grandes fundações aceitaram essa filosofia para poder implantar nos países a sua cultura e a sua dominação. Ora, por que é então que eles querem implantar essa cultura feminista de mulher crescendo, favorecimento do aborto? O que isso favorece a eles no controle da humanidade? Se você pensar um pouco, não é muito difícil. Não é muito difícil. Ora, os marxistas, a família também é um instrumento opressor. Por quê? Porque ela tem a figura hierárquica dentro dela. Quem é o cabeça? Quem é o cabeça da família? O homem, né? Então, ou seja, já é um instrumento opressor de base da sociedade. Então, a família dos marxistas já tem que ser destruída. Tem que ser destruída. E essas fundações encontraram, junto com esse movimento marxista cultural, um jeito de se infiltrar na sociedade. Então, começou com suas vãs filosofias. Olha, você não é submissa a homens. Isso é uma coisa que foi imposta pelas classes para você ficar dominada. Você não tem que, você não é inferior, e lógico que não são, mas você não está na posição de submissão. Isso é uma ideologia para você ficar submissa. Os governos lá em cima têm controle sobre você. É isso que os marxistas estão colocando dentro das igrejas e da família. Ora, tudo isso é um instrumento opressor para lhe controlar. Nós somos, quer assistir aquele filme Matrix aqui? Fala muito bem sobre isso, né? É uma viagem meio doida, mas é um cunho verdadeiro. Na verdade, nós aqui, você, nós como igreja, nós somos apenas um instrumento de opressão. Na verdade, o mundo tinha que ser igualitário. As pessoas precisam se livrar dessa hierarquia, desse sistema organizado que foi colocado há anos atrás. Por isso que hoje, o pensamento revolucionário ele é aplaudido. Você quer ver um cara com um bom palestrante? Um bom palestrante é aquele que chega, de vez de ficar aqui em cima, ele pega, vamos fazer o seguinte, vamos sentar em cima, porque todo mundo aqui é igual. Eu já estou na posição de superioridade. Eu já estou aqui em cima, então eu já estou oprimindo vocês. Vamos sentar aqui em cima, porque na verdade eu sou um facilitador, não sou um professor. Então, essa falácia, esses argumentos sutis de igualdade, de fraternidade, na verdade estão contidos atrás um sentido muito grande, um pensamento muito satânico, muito maldoso por detrás disso. Eles querem igualar no sentido de fraternidade, de liberdade, mas na verdade eles estão querendo destruir o que Deus fez. Isso que é a grande verdade, essa que é a sutileza do movimento que está acontecendo no mundo todo, que tem financiamentos. Vocês acham que isso é uma grande mentira? Pois Rubens bota um vídeo aí que mostra a pessoa confrontando diretamente numa assembleia sobre esse movimento. Por favor, Rubens. Capítulo 12. Ok?
é a ascensão de Miriam, certo? Vocês podem acompanhar o texto aí. O versículo 1 diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Era o varão Moisés um manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam: vós três, saí da tenda da pregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu. Isso aqui se você refletir sobre esse texto aqui, você já fica pago. Olha como é que Deus agiu nessa situação. E como é bem colocado aqui: então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. O Criador de todas as coisas, o Criador que nos fez, que sustenta o universo, desceu e ficou à porta da tenda. É o que o texto diz. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Pouco a pouco eu falo com ele. Claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temestes falar contra o teu servo, contra Moisés. Olha aqui o que Miriam estava propondo, lá desde as bases, uma igualdade, né? Olha, o Senhor não fala para a gente também, porque Moisés tem que estar na figura superior, na figura de, hierárquico superior a nós. Todos nós somos iguais, não há diferenças entre classes, né? Foi o que Deus fez, que falou aqui. Ele, não, Miriam, você está certo, realmente a gente tem que começar a destruir essa forma de organização. Pelo contrário, ele falou assim: olha, Moisés eu falo pouco a pouco com ele, com vocês eu falo por sonhos e revelações. Então, na estrutura que Deus deixou para a gente, existe essa diferença de pessoas, de pessoas no sentido que eu falo, não de uma pessoa ser melhor do que a outra, mas de funções. Existe a diferença de funções. Existe a diferença no sistema capitalista e no sistema socialista e comunista, certo? Não vou entrar aqui e falar sobre socialismo, eu vou falar sobre o que Satanás quer trazer para a igreja. Deu certo, Bíblia? O pessoal tem. Olha aí. Uma realidade que poucas pessoas sabem, né? Essas fundações, elas, para não entrarem diretamente no país e ficar claro que isso não é uma luta civil realizada dentro do país, eles incentivam financeiramente as ONGs aqui, colocam pessoas do próprio país para poder validar e dar sustância a essa ação. Para dizer: é um movimento nosso, a gente está conseguindo essa verdade, quando na verdade é um instrumento financiado pelas superpotências de controle de massas. Ora, se eu quero ter um controle econômico, certo? Se eu quero ter um controle na administração do mundo, eu não posso ter um caos no mundo. Se você for na Índia, o crescimento populacional está tão grande e a desordem está tão grande que lá eles promovem: se você abortar, você concorre com o sorteio do carro. Pode botar na internet, você vai ver. Isso, pessoal, isso é uma forma de controle. Por quê? Porque se crescer demasiadamente, vai fugir do controle deles. Eles têm que criar esses sistemas, seja ele de aborto, seja ele de usar preservativo, enfim, eles querem que eles tenham controle do crescimento populacional, certo? Para poder controlar as massas. E voltando ao ponto da globalização, que eu também não falei, interessante que eles querem acusar que a industrialização, que está prejudicando isso, para evitar que outros países também cresçam demasiadamente e possam concorrer diretamente com eles. Alguns países africanos dizem, isso aí são conjunturas, não vale a pena deixar afirmar que é verdade sim ou não, mas vale a pena falar que talvez o descaso que tem na África seja por impedimentos, certo? Que os países colocam de haver industrialização naqueles locais. Sabe por quê? Porque é patrimônio universal, porque aquilo ali vai destruir. Mas eles puderam, consumir lá nos Estados Unidos, consumir todas as suas reservas, eles puderam, consumiram tudo, aí agora estão puxando para os outros. A Amazônia é patrimônio universal da humanidade. Por isso que ninguém pode utilizar nada de lá. Por quê? Porque eles têm que utilizar também. Então, ou seja, eles consumiram tudo lá e agora não deixam ninguém crescer, só eles crescerem. Então, a gente fica dependente. Os países emergentes, eles são totalmente dependentes dessas superpotências. Isso é um controle mundial. A gente tem que atentar para a visão somente livre. Deus agiu na minha vida, Deus transformou, Deus trabalha assim, com certeza. A gente tem que ver também um pouco mais longe.
a mudança que ocorre na sociedade e como ele tem se filtrado na igreja, querendo abater a igreja. O Jantos está aqui não, né? O Jantos tem um bordão que ele fala que o sangue dos mártires, tu lembra, Fabiano? O sangue dos mártires era semente do evangelho, né? Da pregação. Por quê? Porque antigamente o marxismo ele confrontava direto. Nós temos que acabar com essa questão de religião. Religião é o ópio da humanidade, é a droga da humanidade. E ele confrontou direto. Tentou matar várias pessoas, vários cristãos, só que ele viu que isso não dava certo. Pelo contrário, quanto mais morriam os mártires, mais o evangelho ficava vigoroso, né? Crescia. Então a estratégia mudou. Para que bater de frente se eu posso entrar e começar a minar e a destruir a igreja? A gente tem que atentar a essas nuances que Satanás tenta colocar na nossa igreja são movimentos. Só que eu vou falar aqui, eu como membro, eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo, certo? Mas isso aqui é totalmente pessoal. Mas nós vimos, certo? Não vou falar exatamente o que é, mas quem sabe vai entender o que eu estou falando, mas nós vimos o movimento feminista entrando nas igrejas batistas. Está entrando. A revista Época tem uma página sobre isso, que fala como o despertar, né? Agora ela sobe no altar. Quer dizer, é uma vitória para eles, é uma vitória. Tá certo? E quando a gente vê que a Bíblia, as tradições, aquela coisa de ser mais focado na palavra, hoje é atrasado. Eu não sou contra, pessoal, as mudanças, tá certo? Até porque a mudança traz muitos benefícios para a gente. Mas tem que entender que por detrás de toda ação, certo? Tem influência satânica. A nossa briga não é contra a carne, como a menina bem falou, no seu nome dela. A consciência dela está tranquila, para ela está fazendo bem. Olha, na verdade, na sociedade que a gente vive hoje, você tem um controle de natalidade, não é bom? É bom. Por quê? Porque você hoje não tem condições de você ter 5, 7 filhos. Antigamente, minha mãe tinha 10 irmãos. Hoje dificilmente você vai fazer assim. Por quê? Porque o sistema não permite mais isso, o capitalismo não permite, a inflação está alta. Você criar um filho hoje é muito custoso. Por que é custoso? Porque eles colocaram presídios em nós. Eles mesmos dizem, olha, para você ter um filho, você tem que ter um carrinho de bebê que custa tanto. Você tem que ter sei lá, as fraldas hoje que custam todo mais dinheiro. Então, ou seja, nós ficamos dependentes desse próprio sistema. Eles criaram e agora nós estamos dependentes. Então, ou seja, a gente está no controle, pessoal. O Satanás está controlando quase toda a humanidade. No século XXI, tem até no filme, né? Vai ter um gato de árvore, ele falou que o século XXI foi totalmente dele. E não tenho dúvida. Só que eu sei de uma coisa, pessoal. As portas do inferno não contra a igreja, porque quem sustenta é o Senhor. E nós, como parte integrante dessa igreja, devemos ficar atentos. O nosso evangelho que nós vivemos hoje é muito superficial, é muito raso. É aquela coisa de que eu vou orar para Deus abençoar o meu trabalho. Não estou falando que isso seja errado, mas é aquela coisa muito... Você esquece que Deus também trabalha na sociedade, que Satanás tem influências grandes, tá certo? Através do campo intelectual, e você fica só naquele negócio de Facebook, de WhatsApp, não procura ler a Bíblia, não procura estudar sobre o que está acontecendo no mundo. Essa é a sua vida espiritual. E você não sabe por que está apanhando. Às vezes você nem sabe por que é que você está apanhando, porque você está vivendo uma vida superficial muito rasa. Você não procura saber um pouco de teologia. Pessoal, teologia não é só para quem estuda, não. De seminário, não. Nós devemos ser estudantes da palavra de Deus. Para não ver uma situação dessa e achar realmente os lugares estão crescendo. Olha, se tem uma estratégia que Satanás usa, e usa com bastante força, sabe qual é? Deixa eu ver se eu não tenho aqui. É o seguinte, de ser pacifista. Eles colocaram na cabeça porque eles querem colocar na nossa cabeça da igreja que nós somos pacifistas. Nós somos pacíficos. Atenção, nós somos pacíficos, não somos pacifistas. Porque existe paz assassina, existe paz que mata. A gente não luta somente pela paz, nós lutamos somente pela justiça. E não vai haver paz enquanto não houver justiça. Pessoal, eles querem que nós sejamos assim. Não.
eu entendo isso, aceita tudo como está e vamos continuar assim. A gente não pode, eles têm que eles querem colocar na nossa ideia, essa ideia liberal, de aceitar tudo como está e não haver mudança. Olha, eu aborreço a sua ideia marxista, eu aborreço a sua ideia socialista, eu aborreço essa ideia satânica que você tem, mas eu te chamo como pessoa. É diferente. Eu já escutei muitas pessoas falarem assim: rapaz, eu respeito a tua opinião. Isso é um argumento de quem não tem opinião. Porque se você tem opinião baseada na Bíblia, existem opiniões que a gente não pode aceitar. Existem opiniões que a gente não pode aceitar e nem ao ponto de dizer que respeita. Porque se dizer que respeita, a gente tem que dizer que ele pode ficar com a opinião dele. Não, é que ele entende a opinião dele. Eu não entendo. Algumas opiniões eu não aceito. Homossexualismo, certo? Aborto, a gente discute muito sobre isso, né? Em alguns tipos, aí, não vou entrar no completo. Mas existem coisas que a gente tem que ser fechado, pessoal. Sabe por que a gente não é fechado? Não é porque a gente quer ser duro, não é porque a gente não conhece. Esse é o problema. Nós não somos fechados, não é porque a gente é muito liberal, não é porque a gente não conhece a palavra. Porque se a gente conhecer a palavra, nós vamos ser fechados. Porque a palavra é muito fechada com relação às assuntos. Então, na verdade, é essa. Nós temos um conhecimento muito supérfluo de Bíblia. E isso eu estou falando, eu me incluo. Por isso que eu quero entender, toda vez que eu sou convidado para trazer a mensagem, eu gosto bastante, porque eu cresci bastante. Se eu tivesse 3 vezes por semana que fosse convidado, eu cresceria bastante. Por quê? Porque a gente só estuda quando vai fazer alguma coisa, isso é um costume, é um ato brasileiro. Certo? E interessante que ele falou que esse marxismo cultural, de não ter verdade, de vale opinião, entrou até na formação das crianças. Né? Antigamente, não sei se vocês se lembram, qual era a boneca? Era como? Era a gente enxudinha, né, gordinha, para dar para a filhinha, para ela cuidar, como se fosse um neném, né? Para ela já crescer com esse anseio: olha, você vai cuidar do neném, você vai zelar pela sua casa. Hoje é como? É a Barbie, com a mini saiazinha, magrinha, ela é independente. Ela não tem, ela já cresce com essa noção de que ela não tem que família, cuidar de filho, ela não nasce com isso, entendeu? Então, Satanás vem minando sorrateiramente a nossa sociedade, a gente não percebe. Essa que é a dificuldade do nosso evangelho hoje, ele é muito superficial. É como eu já falei até uma vez na HDD, como se fosse a lagoa da Parangaba, se dá para estudar para atravessar a pé ali. Tem bem rasinho, né? Não sei, estou falando besteira. Mas acho que é rasa ali, estou vendo os caras pescando ali. Ou seja, a gente não tem profundidade, a gente conhece a Bíblia assim muito superficialmente. A gente tem que entender o movimento macro que está acontecendo na sociedade para a gente poder passar para os nossos filhos. Porque os nossos filhos, até eu assisti um documentário, o que está acontecendo com os garotos hoje? Eles estão sendo alienados, estão ficando indecisos mesmo. Hoje você conversar com um menino, com um adolescente, ele não sabe o que falar. Só quando você vai, assim, casos esporádicos você encontra uma pessoa que realmente conhece, mas a maioria não sabe nada. Porque são instrumentos de alienação colocados pelo controle de Satanás. Eu não acredito que existe, alguns acreditam, né? Eu sempre acredito que existe um grupo de pessoas que querem dominar o mundo. Eu acredito que existe Satanás que quer dominar o mundo, certo? Não existe os iluminados, mas enfim, eu não dou muita credibilidade. Mas o que eu tenho certeza é que a Bíblia convence isso é que Satanás quer dominar, que Satanás quer tomar controle, que ele quer dar o último golpe. Então, eu acredito que esse sistema de alienação ele está totalmente filtrado. E sabe por que também Satanás quer colocar a mulher na rua, quer colocar a mulher para trabalhar? Eu achei interessante o comentário de uma pessoa que disse o seguinte: o cara que trabalhou com a instituição Rockefeller perguntou: por que você acha que eu quero que as mulheres saiam de casa? Porque é uma luta da classe, que elas têm que crescer, que elas têm que encontrar seu espaço. Cara, eu não estou financiando para isso não. Estou financiando para quê? Para que ela saia e a criança tem que ir para a escola. Porque na escola ela aprende os nossos valores. E na escola a gente já dominou o sistema secular, o sistema de estudo. Então ela vai aprender desde o berço todo o nosso sistema. Com a mãe dentro de casa, ela vai ler um pouco dessa Bíblia aqui. Com a mãe dentro de casa cuidando dela, ela vai passar outros valores. De esperar o pai, como pai figura. Hoje em dia, quantas famílias hoje têm um pai e mãe? Eu sou fruto da família que tinha 5 padrastos. Por que isso está acontecendo? É só porque eu não era doido? Será que não tem uma influência satânica por detrás daquilo? Está entendendo? Então é um conhecimento que a gente tem que ter, pessoal, do movimento de Satanás por detrás da sociedade. A gente às vezes fica muito preocupado somente em nosso trabalho, na obra da igreja, e não procura entender o movimento macro que existe
na sociedade, que eu tenho certeza que Deus abençoa bastante, e já vamos orar aqui, para que essa pessoa que venha para cá, trazer esse estudo, abra nossa mente, para que a gente deixe de ser um cristão raso, cristão superficial, para que a gente tenha mais profundidade no nosso conhecimento, amém?